quarta-feira, e nós lemos alguns versículos em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de 1 ao 7, aonde o apóstolo Paulo faz algumas recomendações, conscientizações, falando justamente a respeito de um tempo. Maturidade espiritual, para alcançarmos esta maturidade, vai requerer tempo. Não é do dia para a noite que a gente consegue alcançar, mas vai requerer um tempo. É isso que Paulo ele fala aqui no versículo de número 1, no capítulo 4. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Se nós observarmos, quando a gente estuda principalmente os comentários bíblicos, nós vamos ver que entre as culturas há uma diferença de faixa etária de idade para que as pessoas recebessem as suas heranças. Por exemplo, os romanos até com 16 anos ele já alcançava a maturidade ou uma idade, como diz assim, já é de maior, já tem direito a receber a sua herança. Mas em outras culturas variam de 25, 20, 18, 28 anos, chegar àquela idade de receber. O que Paulo está dizendo aqui é que o menino, ainda sendo ele de menor, ele mesmo sendo o herdeiro de tudo, ele não fazia diferença nenhuma dos servos, porque mesmo pela lei, ele sendo herdeiro pelos meios legais, mas ele ainda não tinha a idade de receber a sua herança. Ou seja, quando não chega, até chegar à idade determinada pelo pai, você vai ser tratado ou visto como um dos servos. Em algumas versões diz que ele não difere dos escravos. Ou seja, eles estariam debaixo da mesma condição, mesmo por lei, ele sendo o herdeiro de tudo. Paulo continua mostrando, ele diz, mas está debaixo de tutores, curadores, até que ao tempo determinado pelo pai. O pai era que determinava o tempo que o filho ia receber a herança. Então, enquanto não chegasse esse tempo, ele seria tratado como um dos servos. O direito que ele tinha era igualmente o direito que um servo tinha. Se nós olharmos hoje, é a mesma coisa. Os pais, filhos só têm direito a heranças, né? Quando chega uma maioridade, ou então quando o pai se vai e deixa um testamento. Enquanto isso, ele também não recebe a sua herança. E Paulo diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Assim como o filho, sendo herdeiro de tudo, até chegar àquela idade, ele não recebia a sua herança, nós também, como filhos, estávamos também nessa mesma condição. Ou seja, nós não tínhamos direito a herança nenhuma. Que Paulo diz aqui que assim também nós, quando éramos meninos,
A maturidade, irmãos, quando se fala de maturidade, quando você alcança a maturidade, você sai desse estágio, dessa condição de menino. Você já passou agora a ser uma pessoa madura, uma pessoa responsável até pelos seus atos. É por isso que Paulo ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu me comportava como menino, ele agia como menino. Só que ele diz assim: quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Ou seja, eu já não faço mais o que um menino faz, porque eu alcancei uma maturidade. Eu alcancei agora uma condição. E como é que nós podemos alcançar essa maturidade, irmãos? Pela fé. Pela fé, nós podemos alcançar essa maturidade. Por exemplo, Hebreus capítulo de número 11, no versículo de número 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Nós não podemos também reduzir somente pela fé. Mas eu vou citar alguns textos para que nós possamos ter uma compreensão de como nós vamos alcançar essa maturidade. Por exemplo, quando nós lemos Hebreus capítulo 6, isso aqui é importante para o nosso crescimento. Quando nós lemos o versículo de número 6, do versículo 12 do capítulo 6, ele diz: para que não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdarão as promessas. Não somente pela fé, a fé é esse combustível, mas nós precisamos esperar o tempo, precisamos agir, até como diz ele aqui, esperar pela fé e paciência, para herdarmos as promessas. Isso é importante porque a nossa caminhada como cristão, ela é gradativa. Nós nunca vamos alcançar as coisas do dia para a noite. Mas isso é um processo. A fé, ela nos dá essa certeza. A fé, ela nos dá essa garantia, essa confiança, porque nós vamos andar. Nós vamos buscar isso. Mas o importante é que ao mesmo tempo que eu acredito que estou crescendo, que vou crescer, que vou alcançar, mas eu também preciso me esforçar para isso. Eu preciso me esforçar. Eu preciso esboçar uma reação. E é tão importante isso, irmãos, que nessa caminhada, Pedro, ele traz para nós o entendimento de que é preciso experimentar o processo. Olha o que é que ele diz no capítulo 1 da segunda carta, do versículo 5 ao 8. Ele traz para nós algo muito importante. Ele diz assim: vós também, pondo nisto o mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé e virtude, a virtude a ciência a temperança, temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Em algumas versões diz o amor, né? Aí o versículo de número 8, ele diz: porque se em vós houver
abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando que para alcançarmos essa maturidade, há um processo, irmãos. Há um processo. Nós precisamos passar por cada uma dessas etapas. É um treinamento, é uma busca constante, é uma disposição para que nós venhamos alcançar o propósito de Deus. E qual é o propósito? Chegar, como diz Efésios capítulo 4, verso 13, à estatura de varão perfeito, compreender, ser habilitado a esta varonilidade, para nós compreendermos o verdadeiro sentido da cruz de Cristo. E para que eu possa compreender isso, eu preciso o quê? Buscar, alcançar essa maturidade. É por isso que Pedro, ele fecha no versículo de número 8, ele diz: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, ele está falando de quê? De abundância. Se essas coisas abundarem na vossa vida, que coisas são essas? Ele fala de paciência. Ele fala de perseverança. Ou seja, ele está dizendo assim, para que você alcance uma maturidade, você precisa viver o processo. Você precisa compreender. Porque somente quem é maduro entende o processo. Somente quem é maduro compreende que tudo que está na casa do Pai é para ele desfrutar. Você lembra de Lucas capítulo 15? A parábola do filho pródigo. Quando aquele filho que ficou, que ele viu a festa que o pai estava dando para o filho que foi embora, qual foi a reação daquele jovem no versículo de número 31? Ele disse: pai, eu nunca te desobedeci, eu sempre estive com o Senhor, mas o Senhor não me deste um cabrito para que eu pudesse celebrar com os meus amigos. A resposta do pai para aquele filho foi: filho, tudo que é meu é teu. O que o pai está dizendo: filho, você está na casa, mas você ainda não alcançou uma maturidade que na casa do pai tudo é seu, porque você é herdeiro de tudo. Então, irmãos, nós, quando Paulo diz em Gálatas capítulo 4, que o filho estando na casa, mas se não alcança essa maturidade, ele não difere dos servos. O que Paulo está dizendo para nós é que se nós estamos na casa do Pai, na condição de filho, nós temos que ter o entendimento e a maturidade do que tem na casa do Pai ou não. Porque se eu não tiver esse entendimento, se eu não alcançar essa maturidade e esse entendimento, eu vou viver como servo, sendo herdeiro. Vocês estão entendendo? Eu vou viver na casa do Pai simplesmente como servo. E o servo, ele não está a parte de tudo. O servo, ele não tem direito de tudo que tem na casa do Pai. O filho, sim. É por isso que Paulo, ele volta, e no versículo de número 3, ele vai falar claramente que nós, outrora, nós éramos assim, como meninos, que não tínhamos esse direito. Mas uma vez compreendendo, irmãos, o sacrifício de Cristo e desfrutando dessa liberdade, nós
somos herdeiro como o filho também é. Ele fala isso claramente, irmãos, nos últimos versículos. Para remir, ele diz, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Para que, e no versículo 3, estávamos nessa mesma condição, como filho na casa do pai, não tinha diferença de um servo. Cristo, no versículo 3, ele diz que nós estávamos nessa mesma condição, mas para tirarmos desta condição, o Cristo se manifestou na plenitude dos tempos. E como ele se manifestou na plenitude dos tempos, para quê? No verso 5 ele diz, para remir os que estavam debaixo da lei, porque ninguém foi capaz de cumprir a lei. Por isso Cristo veio e cumpriu, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós fomos adotados, nós recebemos essa adoção. Pelo sacrifício de Cristo, Ele nos comprou, Ele nos adotou. Fazemos parte do reino. Estamos debaixo agora desse senhorio. Nós fomos recebidos na condição de filhos. E ele traz algo mais profundo, irmãos, para nós. E porque sois filhos, olha só, ele nos adota. E agora, porque nós somos filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos. Observe que o primeiro versículo, ele é filho, mas ainda não alcançou a maturidade, está vivendo como servos. No versículo de número 6, ele nos comprou e diz assim, nós já não somos mais servos. Agora nós somos filhos. Olha como mudou. O que ele está trazendo para nós é o seguinte, uma vez mudando a nossa mentalidade, nós não vamos ser vistos como servos, nós vamos ser vistos como filhos. Você está na condição de filhos. Vocês agora, como ele diz aqui, somos filhos que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho. Então, se és filhos, és também herdeiro. Assim como nós somos filhos e não mais servos, ele está dizendo, agora vocês são herdeiros. Herdeiros. Aí ele diz assim, herdeiros de Deus por Cristo. O que é que ele está dizendo? Assim como o filho se tornou herdeiro, vós como filhos se tornaste também herdeiros de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é profundo. Porque dá-nos agora uma certeza de que tudo que tem na casa do Pai é para nós desfrutarmos, passar por este processo, compreender o propósito, é sermos verdadeiramente como pessoas que têm um entendimento de que para que nós possamos viver como livres, viver como herdeiros, viver como alguém que participa de tudo que o Pai pode proporcionar a nós. Isso é importante porque ele traz para nós esse entendimento de não vivermos mais à mercê do mundo, mas agora debaixo de um senhorio. E isso é importante
Porque como filhos, nós temos essa herança garantida por Ele. E uma coisa que Ele mostra aqui, como nós podemos alcançar essa maturidade. Como eu posso, irmãos, alcançar a maturidade? Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, para que nós possamos conhecer. E é tão importante como nós devemos alcançar essa maturidade e não se envaidecer, irmãos. Posso me tornar uma pessoa maduro e ao mesmo tempo que alcanço essa maturidade, eu não venha me envaidecer, querer ser melhor do que outro, querer me colocar acima de outro, mas alcançar essa maturidade e ao mesmo tempo reconhecermos que nós alcançamos não foi pelo nosso mérito, mas foi por Cristo, não para tornarmos-nos pessoas vaidosas. E Paulo, ele traz esse conselho colocando ele mesmo. O que foi que ele disse no versículo de número 7? Para não se envaidecer, irmãos, porque ele alcançou essa maturidade. Ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Vocês entenderam que tudo que Deus proporciona a nós não é pelo nosso mérito, é graça de Deus. Se nós alcançamos, é graça de Deus, não para que eu venha me exaltar, irmãos. Paulo deixa isso bem claro aqui. Ele disse que para que ele não viesse se exaltar, quem foi que colocou o espinho na carne dele? O próprio Senhor. E quem era esse espinho na carne de Paulo? Ele está dizendo aqui, um filho de Satanás, que ele me esbofeteava na boca, para que eu não viesse me exaltar, para que eu não viesse me tornar uma pessoa soberba, para que eu não viesse achar que eu sou melhor do que os outros, que eu me sobressaio mais do que os outros, que eu ensino melhor do que os outros, que eu prego mais do que os outros, que eu sou mais crente do que os outros, sabe, que eu sou mais santo do que os outros. Paulo está dizendo, não, o próprio Deus colocou um espinho na minha carne, para que eu não viesse me exaltar, mas que eu viesse, eu vou parafrasear, para que eu viesse reconhecer de quem eu sou dependente. Quem foi que fez Paulo? Foi Cristo. Quem tornou Paulo conhecido e grande? Foi Cristo. Que ele não viesse se esquecer disso. Que em nenhum momento ele viesse se envaidecer e querer ser melhor. Mas que ele viesse ter esse entendimento. Tiago, ele fala claramente também a esse respeito, irmão, de processo para alcançar a maturidade. Ele diz assim, bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus preparou para aqueles que o amam. O que ele está dizendo, irmãos, é que nesse processo para alcançar a maturidade, não vai ser só coisa boa na tua vida, não. Tu vai ter luta, tu vai ter embates, vai ter batalhas, vai ter crises. Como disse Paulo, vai ter alguém que vai te esbofetear,
Vai ter alguém que não vai querer aceitar o teu testemunho. Mas ele está dizendo, bem-aventurado é o varão que suporta. Só quem pode suportar a provação é quem aprendeu a confiar em Deus, irmãos. É quem aprendeu a depositar em Deus a sua confiança. Para quê? Para que ele possa alcançar o propósito de Deus. Saber que depois da luta vai ter vitória para a sua vida. É por isso que Paulo ele fala claramente aqui a esse respeito. Para que ele não viesse se exaltar, mas que ele viesse confiar em Deus e saber quem estava cuidando dele, aperfeiçoando ele, é Cristo. Aí ele diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso, irmãos, é para quem tem maturidade. Para compreender que mesmo naquela situação que ele estava vivendo, ele estava passando por um processo. Deus estava habilitando ele mais ainda. Deus estava tornando ele o quê? Dependente. Precisamos alcançar, irmãos, essa dependência em Deus. Que ver como esse processo, ele é gradativo. Nós estamos em um culto de ensino, não vou correr muito. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 26 ao 29. É um processo gradual. O que diz o versículo 26 de Marcos capítulo 4? Ele diz assim, ó, e dizia, orei, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e não dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse. Ele diz, crescesse não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Verso 29, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O que é que ele está dizendo? Assim como o crescimento espiritual, esse amadurecimento espiritual, ele é um processo, e ele ilustra aqui o reino de Deus. Como alguém que plantou uma semente. Irmãos, a palavra de Deus, ela é semeada ao nosso coração. Nós não podemos, de forma nenhuma, querer acelerar o processo. Porque nós estamos vivendo os dias em que as pessoas, elas tendem a acelerar o processo. A pessoa aceitou Jesus ontem e amanhã ele já quer que ele seja um evangelista, um bom pregador, um bom cantor. Ele tem que passar por um processo de amadurecimento, para que ele possa verdadeiramente estar qualificado para exercer uma determinada função. Quer ver um exemplo disso, irmãos? Paulo, quando ele começou a pregar o evangelho, ele começou abrindo igreja. Ele abriu uma igreja aqui, ele abriu uma igreja ali, ele abriu uma igreja em outro lugar, e ele saiu abrindo igreja. Depois de um tempo, é que Paulo voltou e começou a instituir os líderes daquelas igrejas. Paulo começou ganhando almas e começou abrindo trabalho, ganhando almas e deixando. Até que aqueles irmãos, alguém entre eles se destacassem. Quando eles se destacaram, alguém se destacava, Paulo colocava ele como um líder. Agora diz, pastor, quanto tempo demorou isso? Não foi 1 ano e nem 2.
teve o tempo para o processo. Na nossa vida como cristão, nós precisamos viver o processo. Nós temos que passar por esse tempo da maturação. Nós não podemos aceitar Jesus hoje e amanhã eu ter totais condições de ensinar, de pregar, de evangelizar e de fazer coisas mais. Porque eu preciso do tempo do aprendizado para que o aprendizado gere o quê? Maturidade. Isso, irmãos, era uma questão cultural nos dias, no judaísmo. Para se tornar um mestre, 40 anos de estudos. Então, é melhor passar-se o tempo do processo para que a pessoa chegue a um amadurecimento do que abortar aquela pessoa no processo do crescimento. Porque ele vai se frustrar. E isso é importante, irmãos, sabermos passar por este processo. É tão importante que Deus, quando tirou o povo do Egito e levou eles para a terra de Canaã, o Senhor disse assim: olha, vocês vão chegar na terra, vocês vão plantar, vai dar a primeira estação, vai passar a segunda estação, vai passar a terceira estação e vocês não vão colher. Passa a primeira, não vai colher. Passa a segunda, não vai colher. Passa a terceira, não vão colher. Na quarta estação, vocês vão colher e dar-me os dízimos. Na quinta colheita, que era a quinta estação, vocês colherão para si e terão com abundância. O que Deus está dizendo para você ter uma boa colheita e essa colheita ser eficaz, primeiro você tem que deixar crescer. E vocês terão árvores com abundância. Aí você pode dizer: pastor, onde é que está isso? Levítico capítulo 19. Você pode ler do versículo 23 ao 25. Para que tenham fartura, vocês precisam passar pelo processo, o tempo da espera. Para que possam ter, para que possam colher. E isso é importante, irmãos. Primeiro aqui foi como alcançar essa maturidade, né? Outra coisa importante, como nós podemos passar por este processo. Hebreus capítulo de número 5, do versículo de número 12. O que é que nós vamos aprender sobre este versículo? O tempo para alcançar a maturidade. É tão interessante que nós precisamos viver o processo, mas o que ele está dizendo é que não basta apenas passar o tempo. É isso que ele está mostrando nesse versículo. Não basta apenas passar o tempo. Nós precisamos de tempo para amadurecer. Mas também não basta apenas passar o tempo. Precisamos o quê? Viver o processo. É por isso que ele está dizendo aqui, ó. Tem versão que diz assim, ó, pelo tempo decorrido. Eu não sei se alguém tem essa versão. Vocês eram para serem mestres. Mas, no entanto, estão precisando de ser ensinados. Vocês estão precisando de leite. Precisando voltar às bases. Os princípios. A base para o crescimento. O que ele está dizendo, irmãos, é que nós precisamos de um tempo para amadurecermos, mas somente o tempo
não é o suficiente. Precisamos o quê? Viver o processo. É por isso que ele está dizendo, ó, pelo tempo decorrido, pela idade que vocês têm de cristão, se vocês tivessem vivido esse processo, vocês eram mestres. Mas, na verdade, o tempo passou e você não amadureceu. Você não buscou conhecimento. Você não buscou uma nova experiência. Você não se aprofundou na oração. Você não mergulhou na palavra. Você não procurou entender esse processo para conhecer as riquezas de Deus. Ele está dizendo, no entanto, vocês estão precisando o quê? De ser ensinado. Porque devendo ser já mestres, pelo tempo ainda, necessitais de que se vos torne a ensinar. Você pode estar fazendo uma autoavaliação de si mesmo, né? Quanto tempo eu tenho de cristão? Quanto tempo eu tenho de crente indo para a igreja? Quantas vezes eu li a Bíblia? Qual é a experiência que eu tenho a respeito desse Deus que eu sirvo? O que eu tenho desfrutado de Deus? Nós vemos aqui a irmã testemunhando aqui das experiências que teve. Como gera gozo na alma conhecer o Deus que você serve. Viver em uma dependência. Saber que no momento que eu dobro meus joelhos, a minha oração vai ser ouvida, porque eu construí esse relacionamento com Ele. Porque eu alcancei essa maturidade. Porque o tempo decorrido eu me lancei sobre Ele. E à medida que eu fui me lançando, Ele foi se revelando. Ele foi trazendo refrigério para a minha alma. Eu fui sentindo gozo na minha alma. Eu fui adquirindo novas experiências. Hoje, quando alguém me fala de luta, eu digo, a luta, ela faz parte do processo da vida do cristão. Mas passando por ela, nós vamos ter gozo na alma, porque estamos sendo habilitados por Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Você lembra daquela mulher, Sirofenícia, que ela ficou gritando atrás de Jesus: Senhor, socorre, é a minha filha. Jesus foi duro com ela, não foi? Foi duro. E aí ele disse para aquela mulher: não é lícito pegar a comida dos filhos e lançar para os cães. Quando Jesus disse aquilo para aquela mulher, ela se prostrou. E ela disse: Senhor, até os cães, até os cachorrinhos, ele come das migalhas que caem da mesa do seu dono. Irmão, se uma pessoa tem entendimento que até das migalhas que caem, ela se beneficia. Olha o entendimento e a lição que ela nos dá. Ela tinha consciência, irmãos, que até das migalhas que caía da mesa do seu dono, alguém se alimentava. E às vezes o que nos choca é que nós estamos na casa do pão passando fome. Nós estamos na casa do pão e não passamos por esse processo. Para que gere essa maturidade, ter esse entendimento. Vocês podem ler em casa. Eu anotei aqui nessa folha. Romanos capítulo 5, verso 1 a 4.
E Tiago, capítulo 1, do verso 2 a 4. Quando Tiago diz que ele se alegava por muitas provações que eles passavam. Mas essas provações, ela gerou algo neles. Gerou algo neles. Então, queridos, a maturidade, ela é um processo. Ela é gradual, mas precisamos viver o processo. Para que a gente não venha correr como o escritor aos Hebreus falou. Não deixe o tempo passar sem viver o processo. Mas o tempo vai passando e você vai se habilitando e adquirindo experiência para crescer. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe.